Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Está na hora para a gente continuar nossa leitura e estudo do Evangelho segundo João. Nesse lindo livro que Deus nos deu através da inspiração do Espírito Santo, encontramos o discipulado dos primeiros discípulos. E eu vejo exatamente como Deus levou seu filho para discipular os primeiros discípulos. E eu gosto de usar a palavra voar. A gente pratica discipulado ajudando a pessoa a ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para poder repartir Jesus Cristo. Eu vejo nas páginas aqui do Evangelho segundo João, Jesus discipulando esses primeiros discípulos. E ele vai discipular todos nós do mesmo jeito, porque ele traz todo discípulo para focar nele, ouvir a voz dele, receber o amor dele para que a gente possa amá-lo de volta e também repartir essa vida que encontramos em Cristo Jesus. É muito, muito lindo. Estamos em capítulo 5. Se lembra que a gente está no meio de um diálogo, quase uma briga teológica, onde Jesus revela para os líderes religiosos da nação de Israel quem ele é. E ele está corrigindo a teologia desses líderes religiosos. E eu posso afirmar que quando você toca na teologia de qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer denominação, qualquer religião, você, de uma certa forma, está comprando uma briga, porque as pessoas passam a vida inteira estabelecendo uma posição teológica e essas pessoas estão contando com essa teologia para ser a redenção da sua vida, às vezes. E Jesus confronta isso na nação de Israel. Ele chega como Messias e ele não está sendo recebido pelo seu próprio povo, representado nesses líderes religiosos. E ele começa a desmontar a maneira incorreta que eles estavam ensinando para o povo e vivendo nas suas próprias vidas. Então eu quero que você imaginasse como teria sido estar nesse lugar onde esse diálogo entre Jesus e os líderes religiosos iam ter esse confronto. E Jesus não oferece nenhuma flexibilidade, ele fala a pura verdade, mas com graça. Ele convida esse pessoal a mudar. Então eu vou ler essas palavras de Jesus. Lembra-se, eu sou guia, eu estou tentando simplesmente focar sua atenção em Jesus, de uma certa forma, para que você possa ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus e você também viver Jesus. Versículo 24 diz assim, Jesus está falando, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Só nessa sentença, ele explica que a vida eterna vem crendo em Deus Pai e Deus Filho, e essa pessoa sai da morte e vai para a vida, porque crê naquele que enviou e crê naquele que foi enviado. Imagine a tensão na mente dos teólogos que estavam pensando outra coisa. Ele continua, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. Então ele diz, minha voz é a voz que pode ressuscitar os mortos.
e trazer vida para os mortos. Agora, mortos aqui não é somente pessoas literalmente mortas, mas pessoas que estavam morrendo no pecado, pessoas que estavam mortos espiritualmente. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque Ele é filho do homem. Não somente filho de Deus, mas filho do homem. Quer dizer, Ele é o filho que Deus queria. A humanidade que Deus quer. Ele representa essa humanidade também. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo não posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Aí ele faz a sua ligação permanente e perfeita com o Pai, bem claro. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha a mim meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. Durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João, o próprio obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês, olha aqui que declaração para esse grupo religioso. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Então Jesus se coloca como a prova. Se não me aceitar, você não entendeu nada. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Deixa eu terminar somente com uma coisa que mais me preocupa, como pastor. É que a gente, às vezes, estuda as Escrituras pensando de uma forma errada. A gente estuda as Escrituras procurando aqui dentro a vida eterna. A gente pensa assim, aqui dentro tem a informação que eu preciso adquirir e compreender e viver. E se eu fizer isso corretamente, minha teologia vai produzir a vida eterna. Mas aqui Jesus diz, não, vocês não estão pensando corretamente. Da mesma forma que João Batista foi a luz que ajudou eles a conhecer Jesus, como o enviado de Deus, a Bíblia também, o papel da Bíblia, ou o propósito da vida, a função da Bíblia, é me levar a perceber quem é Jesus, me levar a vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, para poder vivê-lo. A Bíblia é a luz divina, perfeita, que diz para mim, olha aqui, Carlos, veja ele, Carlos, ouça ele, Carlos, ame ele, Carlos, viva ele, Carlos. O que ele queria oferecer para essas pessoas não era fim do seu estudo das Escrituras. Ele queria que eles compreendessem que as Escrituras existem para nos colocar frente a frente com Cristo. Cristo é o alvo das Escrituras. Jesus é a razão
das Escrituras. As Escrituras você pode estudar, mas você não deveria estudar as Escrituras pensando que a vida eterna vive na Bíblia. A vida eterna se tornou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. E esse povo, eles não queriam abrir mão da sua teologia como sendo sua vida eterna. Eles acharam que sua teologia e suas práticas iam criar a vida eterna para eles e o povo de Israel. E Jesus disse claramente, você não vem a mim para ter vida. Ele queria dar vida para eles. Mas eles queriam ficar com suas ideias e doutrinas e estudo, dizendo, isso é suficiente, eu tenho certeza que Deus vai me permitir entrar porque eu entendi a Bíblia. Gente, a Bíblia foi dada para a gente ver o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não tem nada na minha casa que é mais preciosa para mim pessoalmente, para minha esposa, do que a Bíblia. Mas ela é preciosa porque a Bíblia me leva para um encontro face a face com Jesus Cristo, que agora habita em mim. Ouça essas palavras de Jesus. Veja Ele agindo. Veja Ele amando. Deixe Ele amar você profundamente. E depois você vai poder repartir essa vida e levar pessoas até Jesus e deixar elas na presença dEle, como você vive na presença dEle. Que Deus te abençoe. Pense nessas coisas. Leia João capítulo 5 várias vezes. Você vai ver, o Espírito Santo vai abrir seus olhos, que Jesus é tudo. E Ele é a vida. E Ele é a voz. E Ele é a salvação. Ele é tudo para nós. Amém e amém. Deus te abençoe.